tem reforço chegando no Palmeiras. O uruguaio Emiliano Martinez foi anunciado como contratado até o final de 2029. Ele chega direto do futebol da Dinamarca, mas já tinha atuado aqui no Brasil pelo Red Bull Bragantino. Estão comigo hoje os comentaristas Vitor Guedes e Danilo Lavieri. Meninos, paciência comigo, hein, que estou aqui substituindo o Diego Sarza e não sou aquela especialista de futebol, vou aprender com vocês aqui. Então, Danilo, vou conversar com você. Me conta aí, é o reforço que os palmeirenses estavam esperando? Estava lendo aqui, estava estudando, vi que ele atua sempre na seleção uruguaia, tem 25 anos, está sempre sendo chamado lá, mas o Palmeiras queria outra coisa, né? Tá um pouquinho decepcionado, a torcida estava sonhando com o Andréas Pereira, com o Gregório e acordou com Emiliano Martinez. Boa noite, Danilo. Pois é, boa noite, Raquel. Passou de ano já, o Diego que se cuide, viu? Porque tá muito bem informado em relação ao Palmeiras já. Por nada. Como você disse, o torcedor do Palmeiras estava esperando reforços de peso, porque o Palmeiras teve esse noticiário, né? Com o Andréas Pereira, com o Matheus Pereira do Cruzeiro também. E aí a expectativa era grande. Até porque também, lá em dezembro ainda, logo que acabou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi muito rápido para anunciar o Paulinho, para anunciar o Facundo Torres, até demorou um pouquinho mais o Facundo, mas ainda assim foi rápido. Então a expectativa era muito grande. E aí o noticiário era 20 milhões no Andréas Pereira, 15 milhões no Matheus Pereira. Era muito dinheiro circulando, isso tudo de euros. Então era muito dinheiro circulando no noticiário e a expectativa era alta. O Palmeiras fechou ontem praticamente, fez os exames e anunciou hoje o Emiliano Martinez, que já tem gente chamando de M. Martinez, que é o jeito que ele era chamado lá no Red Bull Bragantino. Claramente não é a expectativa do torcedor, né? Quando você tem essa propaganda toda, a expectativa vai lá em cima, mas pelo pouco que eu soube, eu não assisto campeonato dinamarquês, tá? Ele jogava na Dinamarca, eu não assisto campeonato dinamarquês, não tem como, não tem tempo, mas fui atrás para conversar com quem já jogou com ele lá no Bragantino, e até no Palmeiras, o porquê eles foram atrás desse jogador. A explicação é que ele é um camisa 5, famoso volante, que pode jogar como 8, que arma um pouco mais o jogo, Raquel. E aí, é uma contratação não tão cara, na base ali dos 6, 7 milhões de euros, não cara para o futebol, né? Claro, muito caro para a gente, mas para o futebol é um preço normal. E aí eu tenho a expectativa de que esse jogador vai ser mais para compor elenco. A chegada dele serve para substituir o Gabriel Menino, que é um jogador revelado pelo Palmeiras, que teve 3, 4 anos de casa e foi para o Atlético Mineiro nessa transação envolvendo a vinda do Paulinho. Então o Palmeiras diz que é uma contratação para compor elenco, porque o Gabriel Menino era um jogador reserva que entrava de vez em quando, então uma contratação para compor elenco. Não muda o patamar, não vai lotar aeroporto para recepcionar, não vai ser o xodó da torcida, pelo menos por enquanto, mas compõe elenco. E o Palmeiras continua no mercado, atrás de algum nome mais de peso, especialmente um camisa 9, viu, Raquel? Vitão, eu já estava falando o nome do rapaz errado, Martinez. E segundo o Danilo aqui, faltou dinheiro para o Palmeiras. Disso eu entendo, viu? Que isso eu acompanho bem. Faltou dinheiro, faltou grana para trazer um ali de mais substância, né? Precisou pegar um que compôsse o elenco, que fosse compor o elenco. Mas você lembra dele quando ele atuava por aqui? O que você acha desse jogador? Ih, seu som tá travado, querido. Tá mutado, hein? Tá mutado, Você vê, começando hoje no jornalismo, deixei mutado. O problema é essa pessoa. Mas você pode ter certeza, Raquel, que você entende muito mais de futebol do que eu de dinheiro. Então fique tranquila. Tranquilamente para falar. Eu acho Mas eu aprendo. Que lembrar é muito forte. Eu diria que tem uma vaga lembrança. Do Martínez. E eu queria lembrar ao Danilo e aos palmeirenses que o Corinthians trouxe o Charles da Dinamarca na mesma posição e não chega a empolgar o arquirrival, né?
Mas o Palmeiras tem feito contratações criteriosas, não todas, né? Pelos valores envolvidos. Eu sei que vocês falam com dinheiro com mais facilidade que eu, mas eu acho sempre caro quando esse valor, qualquer valor no futebol, é muito dinheiro. É uma posição que o Palmeiras não deveria ser a primeira prioridade, mas o Zé Rafael não tem sido utilizado, né? Talvez saia no meio do ano, enfim. Então é um reforço que chega, mas não é aquele reforço que a torcida vai ao delírio, vai no aeroporto, não vai ter aeroporto para buscar o Martínez e tal, mas é um jogador que pode ser útil para compor o elenco do Palmeiras, o bom elenco do Palmeiras. Gente, vamos lá aqui, ó, mais informações. Segundo a ESPN, o Torino, da Itália, fez uma proposta ao Palmeiras de 8 milhões de euros, que dá quase 50 milhões de reais. Olha, no futebol as cifras são boas, hein? Pelo atacante Tales. O Verdão recusou a oferta e está decidido a abrir conversa sobre o atacante somente a partir de 20 milhões de euros, o equivalente a 124 milhões de reais. De acordo com o nosso querido PVC, colunista aqui do UOL, ó, esse é uma simpatia, o Palmeiras não recebeu oferta do futebol italiano, mas sim do Catar, que também foi recusada. O Tales tem 19 anos, menino de tudo, e marcou 2 gols em 3 jogos pelo Palmeiras. Tá certo o Palmeiras em segurar essa promessa, Danilo? Quem é o menino Tales? Ele vale essa grana toda? O Tales é um garoto das categorias de base, 19 anos, um atacante que fez 2 gols agora em 3 jogos no Campeonato Paulista, contra o Noroeste e contra o Santos. Ele tem uma característica que o Palmeiras procura, que é o famoso camisa 9, mas não é exatamente um Endrick e um Estevão, que são as 2 últimas joias que o Palmeiras revelou, que foram vendidos, vejam vocês, por 60 milhões de euros com metas e o outro 61 milhões de euros com metas. O Tales não vai chegar nessa casa. O Tales é um jogador menos técnico, mas é um jogador interessante. Mas eu acho que o Palmeiras tem que segurar mesmo, tem que esperar um tempo para valorizar. O Palmeiras está numa situação financeira confortável, a ponto de não precisar topar a primeira oferta. Então dá para apostar um pouco mais nele. A gente está vendo aí o gol que ele fez contra o Santos. Eu estava fazendo a transmissão desse jogo pelo Allplay com o Casagrande que tem muito mais know-how de centroavante do que eu. Ele super elogiou o movimento de cabeçada do Tales e tudo mais. Então é um jogador que tem sido elogiado pelos seus movimentos ali dentro da grande área. Não é o cara que vai segurar a bomba de ser o 9 do Palmeiras, mas é uma opção interessante e que pode aparecer em algumas ocasiões. Eu acho que o Palmeiras acerta ao recusar essas primeiras investidas e esperar um pouquinho para ver o que dá. Está em janeiro, 24 de janeiro, 2 gols em 3 jogos. Vamos ver se de repente ele vai fazendo mais gols, chega essa proposta de 20 e poucos. Aí eu acho que já é o caso de pensar numa venda, porque é o que eu falei, eu acho que esse seria o teto dele, com base no que ele tem desenvolvido, aí mostrado nas categorias de base, e aí o Palmeiras poderia ir atrás do 9 dos sonhos, juntando esse dinheiro, com a venda do Vitor Reis também, que já foi para o City. Enfim, dinheiro o Palmeiras tá tendo, viu, Raquel? Então, isso que eu queria abordar com o Vitão, porque lá em cima a gente falou que abriu mão do Andrés Pereira, trouxe o Martínez, que não era lá aqueles sonhos da torcida, aí agora está segurando o Tales, não está aceitando qualquer coisa, mantendo essa promessa em casa. Como é que está o caixa do Palmeiras, hein, Vitão? O Verdão aí tá com bastante grana? Então, já que estamos no ritmo de carnaval, já micareta, o Palmeiras é aquela moça bonita na sexta-feira de carnaval, né? Não vai chegar o primeiro Danilo, o galã B aí da Record, querer levar a menina, né? Não era uma quarta-feira de cinza que é a última proposta. Tá sobrando, Depende tá bem do nível encaminhado. alcoólico da moça bonita, mas enfim, deixa pra lá. O Palmeiras está em condições de fazer bons negócios, né? Futebol, dinheiro atrai dinheiro, como na vida, né? Então o Palmeiras faz ótimas vendas, porque está com caixa em dia, não está vendendo almoço para comprar janta, e no futebol o que custa mais caro é gol. Concordo com o Danilo, que não é o Estevão, o Andy, que não é um extra série, mas fazer gol é difícil. O Palmeiras pagou muito caro por Flaco Lopes, que não faz gol nenhum, pagou caro lá pro Borja, e o Palmeiras não está com a corda no pescoço para vender como alguns rivais, como alguns adversários, então acho que faz bem segurar o jogador. E outra, né? Clube de futebol não é um banco, né? Precisa ganhar dinheiro, precisa dar lucro, mas o grande lucro do futebol é aumentar a torcida, alegrar a torcida, né?
que aliás tem ficado muito alegre ultimamente para a alegria do Danilo e não tanto da minha. O Palmeiras tem vencido muito. Então não acho que o Tales, por esses valores, o Palmeiras pode aproveitar um pouco, ver o menino fazer gol no time profissional, ganhar conquistas e depois vender. Não precisa de uma proposta extra série como do Henry, como do Estevão, como no Vini Júnior no Flamengo, mas eu acho que seria uma péssima notícia para o palmeirense ver um time tão bem estruturado, com tanto dinheiro, o menino mal estreou, fez 2 gols importantes e já vende por uma primeira proposta. Eu acho que seria um sinal ruim para a torcida. Não o Danilo que vai levar, né, Raquel? Vamos esperar chegar um galã melhor ali. Ai, 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 ai. Gente, intervalo bem